Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente está chegando na aula 8. A aula 8 ela representa uma mudança, não no conteúdo, mas uma mudança na direção da nossa disciplina, no que tange a nossa saída de dentro da gestão dos estoques, né, que vocês vieram trabalhando até essa última avaliação que vocês fizeram. E nós vamos entrar agora então na gestão da. Desculpa, vamos tratar de suprimentos, cadeia de suprimentos, compras internacionais e a parte logística de administração de materiais, tá bom? Pessoal, eu trago um destaque com relação ao tipo da organização das compras nas empresas, tá? Existem empresas que adotam um modelo descentralizado e por N motivos, e outras empresas que adotam um setor centralizado de compras. E existe ainda empresas que têm os dois modelos, ou seja, um híbrido entre a descentralização e a centralização. Como é que a gente pode destacar, por exemplo, isso? Talvez numa empresa que tenha um setor de compras definido, com processos definidos de compra, os produtos comuns para todas as áreas, ou os maiores produtos, enfim, mais comuns, eles podem ser comprados unicamente porque esse setor vai ter o que? Barganha. Tá? Eu vou deixar um artigo sobre vantagens e desvantagens da centralização e descentralização do sistema de compras de uma empresa, tá? Porém, e continuando, por exemplo, uma empresa que tem um setor de engenharia que pode especificar melhor o seu produto, ela pode, talvez, essa engenharia comprar os seus produtos específicos, por exemplo, negociar e comprar um torno mecânico. Caso alguém dentro dos suprimentos não tenha condições, não conheça mercado, não conheça produto, apesar de existir muitos especialistas em compras, né? Pessoas focadas em TI, construção civil e tantos outros produtos e serviços. Mas então eu estava falando do híbrido no sentido de que sim, é possível ter os dois modelos, desde que existe uma transparência muito grande. Mais uma coisa que eu destaco em relação a uma preocupação que eu teria. Se nesse modelo descentralizado todos os setores vão fazer contato com o mercado, são várias oportunidades da empresa estar falando com o mercado muito bem ou muito mal, certo? Então quer dizer que o setor de compra de vendas pode ter um bom relacionamento no mercado e todos os elos das suas cadeias ali tem uma boa relação, mas alguém lá, talvez lá da produção, a pessoa que está direcionada para compras não tem esse perfil, não consegue conduzir nas mesmas condições que outros setores podem conduzir essas compras. Então tem uma questão de até de imagem, certo? Como é que a tua empresa se comunica nesse tipo de modelo descentralizado? Fica mais difícil dessa forma? Bom, depende do modelo, ok? No modelo centralizado, a gente tem a questão das barganhas, tá? E um único setor fazendo contato com o mercado pode trazer vantagens, mas daqui a pouco o tamanho desse setor de compras ele tem que ser maior, porque imagina que por um setor de compras centralizar tudo, eu vou ter que ter talvez pessoas especializadas em serviços e produtos para produção, engenharia, RH, financeiro, né? Que é essa estruturinha que eu montei aqui. Ou seja, a gente está falando que existe um ambiente interno da companhia, da empresa, mas ela vai ter que se relacionar com o mundo externo também. E essa preocupação tem que ficar sempre no nosso radar, certo? Só para fazer uma representação, estou fazendo ao vivo aqui, ok? Então, ou seja, não basta se preocupar com a interlocução dentro da empresa, quais são as regras e as necessidades que a gente tem que ter em cada modelo, mas uma coisa que é importante é como essa empresa como um todo se comunica com o mercado. Eu estou falando de o pessoal da matéria-prima, da distribuição dessa matéria-prima, daqui a pouco de armazéns, eu estou falando também de produtos que vão sofrer ainda transformação nesse processo, tá? Então existem esses dois modelos e o terceiro modelo seria um híbrido, tá? Que vocês com certeza têm algo a acrescentar isso num exercício dessa atividade que nós vamos ter nessa aula hoje, tá? Então existem esses dois tipos. A interpretação que a gente tem que ter em relação à estrutura do departamento de compras
tem uma relação direta com a estratégia das compras. Quando eu tiver mais estratégias, ou seja, quando for mais estratégico o setor de compras para uma companhia, possivelmente o nível de complexidade dessa empresa, por se tratar da empresa específica, ou do mercado que ela está inserido, ou como é a situação econômica que a gente está vivendo e vai viver mais agora, que pode aumentar ou não o nível de complexidade dessa empresa. Mas tenha em mente que esse tipo de estratégia aqui tem muito a ver com o nível de complexidade da empresa e o quanto as compras são estratégia para essa empresa. Então existe uma relação direta do nível de complexidade com a estratégia de compras, certo? Uma coisa que é muito difícil, às vezes, por vezes, é o seguinte, é fazer a gestão da informação. Muitas vezes os canais de comunicação são diversos. Se não tiver sistema, um ERP, um WMS, alguma coisa nesse sentido, dificulta bastante essa comunicação. E essa comunicação é fundamental para que a compra seja bem concluída dentro dos parâmetros que a empresa está precisando. Eu estou falando que gestão da informação é chave porque a pessoa de compra, seja no modelo descentralizado ou centralizado ou até no híbrido, ela tem que ter na cabeça dela que ela tem que entender as condições de mercado, as informações do produto vem do requerente, mas a gestão da informação é importante ter esses produtos semelhantes, produtos que possam ser compatíveis em questão de preço, disponibilidade do produto, do transporte, taxas internacionais, que é muito importante. Agora, só para vocês verem a complexidade, vocês imaginem todo esse tipo de informação que eu trouxe aqui, condições de mão de obra, taxa de produção, num modelo ou no outro. Parece mais fácil concentrar as informações num único local, mas dependendo do modelo, essa gestão dessa informação, de todo esse elo aqui de informações necessárias, possivelmente ela também tem que ter para vendas, para o jurídico, lá para engenharia. Ou seja, não quer dizer que um modelo ou outro você vai ser mais ou menos flexível com a gestão da informação dessa compra, mas que essas informações elas têm que circundar todo o processo de compra, independente do modelo, certo? Uma das coisas que, independente do modelo e da estrutura do departamento de compras, que a gente precisa ter sempre em mente, que são os objetivos principais do setor de compras, que é melhorar as condições de pagamento, prazos, né? Coordenar o fluxo de materiais, e isso tem a ver com a logística dos materiais, ou seja, desde lá do recebimento, do pedido, do recebimento, transportes. Então, acompanhar todo esse processo, ou seja o setor de compras ou o setor não centralizado de compras, alguém precisa coordenar essa questão dos fluxos dos materiais. Um outro detalhe, e esses setores que focam na atividade fim, é um dos atributos que normalmente cai para esse tipo de modelo, que é o centralizado. Porque se a equipe de vendas foca nas vendas e esquece essa parte administrativa e burocrática de cotações, fazer requisição, quer dizer que o vendas vai estar o quê? Mais disponível para a sua atividade fim. Tá? Como exemplo, desenvolvimento de fornecedores. Normalmente pode acontecer que o setor requerente da demanda tenha que ajudar o setor de suprimentos a desenvolver até os fornecedores, tá? Por causa de algum requerimento. E a administração de contratos, tá? São das coisas que eu destaco que são bem importantes e centrais na administração de compras. Pessoal, e uma coisa que eu acho que eu já tinha falado nessa palavra mágica, que é a tal do compliance, tá em voga. Que significa quais são as regras que serão adotadas para essa administração de compras. Ou seja, eu estou falando que engloba quais as leis que nós vamos cumprir. Eu vou comprar um produto químico. Qual é o tipo de envasamento, qual é o tipo de transporte, quais as regras vamos seguir.
Regras, por exemplo, quantas cotações vão ter por produto? Qual vai ser o padrão dessas cotações, desses orçamentos? Qual vai ser o controle? Por exemplo, 2 ou mais aprovações, até tantos R$ 1.000 você faz uma cotação, até X R$ 1.000 2 cotações, né? E sempre pensando de como pode deixar eu destaco muito a questão da transparência no que tange aí a administração dos materiais e as compras dos materiais, por causa da questão de orçamento. Por quê? Digamos, vou voltar aqui um pouco, eu estou indo e voltando, tá, pessoal? Mas digamos assim, se um departamento individualmente vai lá e compra produtos, o mesmo produto, com um fornecedor diferente e o mesmo produto, quer dizer que essa empresa em determinado momento perdeu o quê? Perdeu dinheiro, certo? Perdeu tempo. Possivelmente vai ter que ter até uma área de armazenagem a mais, alguma coisa nesse sentido. Então isso é bem importante ter. E o compliance, qual que é a ideia? É reunir todas as regras, requerimentos, todas as necessidades da administração de compras, tá? Isso é bem importante deixar em destaque. Como eu tenho feito, eu vou fazer vídeos curtos para que vocês foquem. Esse vídeo eu estou encerrando aqui e a gente volta com outro na sequência aí, tá bom? Valeu!